Travel, a coleção que vai levar você até as mais lindas cidades do mundo. Lisboa. Portugal é um país periférico da Europa, com altas montanhas que o separam da Espanha e com grandes estuários de rios que se abrem para o Oceano Atlântico. Esta peculiar posição geográfica impeliu os portugueses a procurar o seu destino através do mar. No fim do século XIV, este pequeno país de apenas 1 milhão de habitantes teve a coragem e a ousadia de lançar-se rumo ao desconhecido, com frágeis caravelas à procura de novos caminhos para navegar. O período áureo de Portugal dura 1 século e meio, até meados do século XVI. Naqueles anos, os navegadores portugueses descobrem o caminho para as Índias e para o Brasil. Nasce assim um império baseado no comércio e posteriormente na exploração das colônias. E Lisboa, a cidade sobre o estuário do Tejo, torna-se a mais rica e esplêndida cidade europeia da época. Lisboa tem 800 mil habitantes, enquanto a área metropolitana da sua província chega a 2 milhões. A cidade, que vista do mar parece ser uniforme e cheia de luz, apresenta internamente uma grande diversidade de estilos arquitetônicos devido aos vários períodos históricos e ao terremoto que há 2 séculos e meio destruiu grande parte da cidade. O fato de a cidade estar situada sobre suaves colinas cria condições para que cada bairro tenha aspectos e funções diversas. Os desníveis, muitas vezes bem grandes, são superados graças às linhas de bonde e aos funiculares. Ainda hoje, Lisboa impressiona pela sua doçura recatada, pela gentileza dos seus habitantes e pela atenção especial que é dada aos
ora aos navegadores e aos imigrantes em terras distantes por necessidades econômicas. Do emaranhado das ruas emerge a catedral, chamada Sé, ou a sede do cardeal, em estilo românico-gótico, onde fica também o mosteiro. Nesta parte da cidade estão reunidas as memórias mais antigas de Lisboa. Ao lado da igreja estava o Teatro Romano, e onde está hoje a catedral estava a Mesquita dos Mouros que dominaram a cidade. A catedral representa o monumento símbolo da vitória cristã contra os árabes, que ocorreu no século XII pelas mãos de Afonso Henriques, o fundador do Estado português. Em Alfama encontra-se o Miradouro de Santa Luzia. O mirante recebeu o nome de uma igrejinha literalmente forrada de azulejos. As famosas cerâmicas pintadas de azul, que são a especialidade do artesanato português. Na parte mais alta de Alfama fica o Castelo de São Jorge, construído pelos visigodos, transformado depois em forte pelos árabes e, por fim, modificado depois da conquista cristã. Dos seus muros e dos seus terraços, a vista se abre para toda a parte antiga de Lisboa e para o Tejo. Em contraste com o bairro medieval de Alfama, a Baixa, com as suas ruas e praças regulares, teve origem em uma das operações urbanísticas mais sensatas do século XVIII. A grandiosidade da Cidade Baixa é consequência do terremoto de 1755. O Marquês de Pombal, que foi o realizador da renovação, inspirou-se nos conceitos prevalecentes na Europa do século XVIII e desenhou uma cidade racional, baseada numa rede de ruas perpendiculares que em alguns pontos se abrem, formando grandes praças. A Rua Augusta é a rua principal da Baixa, o bairro das lojas e dos antigos pontos comerciais. A arquitetura dos edifícios é uniforme por escolha do próprio Marquês de Pombal. Também a altura das construções foi pré-determinada, assim como os materiais utilizados que deveriam resistir no caso de um outro eventual abalo sísmico. Nestas ruas, cujos nomes recordam as antigas especializações, encontram-se ainda as filigranas de ouro e de prata, uma especialidade de Lisboa ligada à herança árabe. Augusta começa na Praça do Comércio, nas margens do Tejo, e termina numa outra grande praça, Dom Pedro IV, conhecida como Rócio. Este lugar é um ponto referencial em Lisboa e tem todos os elementos de uma grande praça metropolitana europeia. O monumento a um de seus reis, fontes alegóricas, um grande teatro que funciona como fachada monumental. Também aqui, como é comum em Lisboa, encontramos recantos discretos e elegantes, como o quiosque internacional em estilo Liberty e o Café Nicola. Do lado da praça, onde havia o Palácio da Inquisição, encontra-se hoje o Teatro Nacional Dona Maria. A estátua sobre o obelisco é a do rei Pedro IV, que dá nome à praça. O Rócio já existia na Idade Média, mas a sua forma atual data do século XVIII. À direita do teatro, na pracinha São Domingos, tem uma antiga taberna.
ginginha, que serve um delicioso aperitivo à base de maraschino. Do outro lado do Rócio, uma outra praça, quase idêntica à anterior, Praça da Figueira, com lojas e edifícios monumentais. Mesmo sendo o centro oficial da cidade, essa área consegue manter sua graça com o passar dos anos. Nas imediações, vemos um outro monumento típico da elegante arquitetura lisboeta. A Estação, um edifício dos fins do século XIX, que mais parece um palácio das 1001 noites. Visto do alto, o centro de Lisboa revela claramente o bloco compacto das quadras regulares da Baixa, ao lado do Chiado, o bairro mais elegante da cidade, que tem como pontos principais o Largo do Chiado e a Praça Camões. O sentido de todas as obras de reconstrução do centro de Lisboa fica evidente quando se olha a cidade do Tejo e se vê em primeiro plano aquela grande porta sobre a água, que é a Praça do Comércio, saída para todo o bairro da Baixa. Esta é uma das maiores praças da Europa. Trata-se de um grande retângulo ladeado por edifícios com pórticos delimitado por um arco de triunfo e com um monumento equestre no centro. Uma verdadeira instituição é o restaurante Martinho da Arcada, cuja decoração é um pouco fora de moda. Nas paredes foram pendurados retratos de pessoa que era um cliente habitual. Os bondes coloridos permitem ver Lisboa de um modo especial, mas somente quando não se tem pressa. As linhas de bonde entram e saem dos bairros turísticos, passando por ruas bastante estreitas e escalando as colinas. Além dos bondes chamados localmente elétricos, tem também os teleféricos brancos e amarelos, que permitem que se superem comodamente desníveis vertiginosos. O bonde proporciona a possibilidade de descobertas casuais e a aproximação quase corpo a corpo de pessoas e de casas. Vêm-se pracinhas acolhedoras e cheias de árvores, como a Praça das Flores, observam-se momentos da vida cotidiana, tem-se quase a impressão de estar violando o segredo das conversas alheias. Vêm-se fachadas surpreendentes, como a Casa dos Bicos, erguida no século XVI. Alcançam-se, como que saindo de um ventre escuro, os luminosos mirantes, dos quais se vê o horizonte nas águas do grande estuário e se pode imaginar lá longe o fabuloso continente perdido do Brasil. Às vezes, os funiculares são tão lentos que não vale a pena tomá-los para uma subida, porém são sempre práticos para o transporte de malas ou pacotes pesados.
Os suaves panoramas que se abrem para o infinito despertam a sensação de estar sonhando de olhos abertos. Criam uma inesperada censura entre o mundo real da cidade e o mundo do sonho, agora já distante e nostálgico de países exóticos e fabulosos. Para este estado de espírito, os portugueses têm um nome particular. O chamam saudade. É um sentimento complexo, feito de lembranças, de fatalismo, de desejos insatisfeitos e de poesia. Um símbolo do passado opulento de Lisboa é o restaurante Tavares, fundado no século XVIII. Espelhos, cristais e ouro formam um cenário para verdadeiros festins gastronômicos. Na cozinha portuguesa, o peixe é o alimento predominante, desde as simples sardinhas assadas até o bacalhau, do qual se diz existirem 365 receitas diferentes, uma para cada dia do ano. Sopas de peixe e de crustáceos, caldos à base de couve e salsicha, o leitão à portuguesa, servido com frutos do mar, e o arroz doce com leite e canela, são alguns dos pratos típicos desta culinária, que é ao mesmo tempo da terra. De bonde ou de barco, pode-se ir a Belém, a oeste de Lisboa, nas margens do Tejo. Este é o bairro onde mais se encontram construções em estilo manuelino, uma espécie de gótico hiperdecorado que representa a transição para o Renascimento em Portugal. A Torre de Belém, ou jangada de pedra, como foi definida, é o símbolo mais evidente deste bairro. O seu perfil faz lembrar um navio partindo. Os seus motivos ornamentais, baseados em cruzes, caravelas, nós e símbolos mouros, encerram as características típicas do temperamento português: religiosidade, espírito de aventura, amor pela pompa. Do porto de Belém, logo ao lado da torre, zarpavam as caravelas rumo às grandes viagens de descoberta. Bem aqui surge o padrão dos descobrimentos, um grandioso monumento moderno erguido em comemoração do 50º aniversário da morte de Henrique o Navegador, um dos grandes reis portugueses. O monumento é dedicado às descobertas marítimas e é ornado com estátuas dos reis e dos navegadores do século de ouro. Os portugueses se autodefinem descobridores e não conquistadores, pois foram principalmente os espanhóis que criaram impérios coloniais nas terras descobertas. Belém é conhecida não somente por seus monumentos, mas também por certos deliciosos docinhos que podem ser degustados num lugar antigo e, como de costume, com uma atmosfera especial. Um observador mais atento irá perceber que as treliças ornamentais da sala de almoço são, na realidade, antigas estruturas contra abalos sísmicos. Subúrbio privilegiado de Lisboa, encontramos um palácio real com um grande jardim de plantas exóticas e o maior monumento da cidade, o Convento dos Jerônimos, junto ao qual estão os edifícios que abrigam o Museu de Arqueologia e Etnologia e o espetacular Museu da Marinha. Galeões, caravelas, galeras,
em embarcações de todos os tipos e épocas. Uma coleção apropriada para um país que cumpriu o seu destino na navegação. O convento dos Jerônimos foi construído a partir do início do século XVI e é considerado o principal exemplo da arquitetura manuelina. Dentro da igreja encontram-se as tumbas de Vasco da Gama, o navegador, e de Camões, o poeta nacional português, autor das Lusíadas, narração épica das viagens do próprio Vasco da Gama. O claustro é um quadrado de 55 metros de largura, delimitado por duas galerias sobrepostas. Aqui podemos admirar as delicadas perfurações do calcário e o requinte dos detalhes da decoração. Os pilares e as pedras entre as duas galerias são decorados com as infalíveis caravelas, plantas entrelaçadas, medalhões, nervuras, estranhas figuras que parecem sair das colunas. Uma verdadeira antologia da luxuosa arte manuelina, mas que no conjunto produz um efeito de sobriedade e até de uma certa austeridade. O moderno e o tradicional se entrelaçam. O monumento a Cristo Rei, que domina a cidade na margem sul do Tejo, evoca o Rio de Janeiro. Enquanto a ponte 25 de Abril é uma das obras públicas mais gigantescas construídas nos últimos 30 anos na Europa. A ponte liga as duas margens do estuário com uma viga central de um pouco mais de 1 quilômetro de comprimento, enquanto a ponte inteira ultrapassa os 3 quilômetros. Lisboa está mudando de aspecto. O bairro popular de Amoreiras foi em grande parte demolido para dar lugar a um centro comercial em estilo pós-moderno. O seu construtor, Taveira, inspirou-se nas torres medievais, mas não economizou nos vidros, mármores e cores que contrastam com a substancial homogeneidade da Lisboa histórica. Um outro aspecto moderno de Lisboa é a Avenida da Liberdade, com 90 metros de largura, que liga a zona do Rócio à Praça do Marquês de Pombal, conhecida também como Rotunda. Esta avenida arborizada no estilo dos fins do século XIX tem uma função de vitrine internacional análoga à Champs-Élysées em Paris ou à Via Vêneto em Roma. Nesta parte da cidade surge a Praça de Touros, onde ocorrem as touradas. Contrariamente à tourada espanhola, que prevê uma luta mortal entre o homem e o touro, a tourada não esbranda. Justamente para evitar de colocar em risco a vida do toureiro, ele combate a maior parte do tempo montado a cavalo, e os chifres do touro são cobertos por couro. O fausto de uma grande capital de um império colonial é particularmente evidente no Museu dos Coches, onde está a coleção de coches e carruagens reais dos últimos 4 séculos. Este amor pelo luxo e ornamento, amplificado na fase barroca, tem em sua origem uma característica árabe, que testemunha o longo período em que Portugal esteve sob o domínio dos mouros.
Os palácios reais são outro evidente indício de pompa. Particularmente a pequena Versalhes portuguesa de Queluz, construída na metade do século XVIII, com uma grande abundância de jardins à francesa, espelhos de água, estátuas e azulejos. O componente árabe de Lisboa está presente também no uso das pastilhas coloridas de origem moura, que com muitas variações técnicas foram sempre utilizadas em Portugal desde os tempos das invasões. Os azulejos na forma e cores atuais, branca e azul, apesar de influenciadas pelas pastilhas holandesas de Delft, remontam sempre, enquanto fator ornamental, à matriz árabe. Os temas são os mais variados: acontecimentos históricos, motivos religiosos, as onipresentes caravelas, as ilustrações abstratas. O claustro da Igreja Madre de Deus hospeda o Museu dos Azulejos, com exemplares que datam de 1300. Até mesmo o interior da igreja é adornado com pastilhas azuis que combinam surpreendentemente com os elementos dourados barrocos. Os arredores de Lisboa oferecem esplêndidas paisagens de rios e de praias da moda, como Estoril e Cascais. Mais ao norte, as vilas de pescadores ainda mostram cenas pitorescas da chegada dos barcos de pesca. No interior, sobre as colinas de Sintra, encontram-se 3 magníficas construções históricas: o Castelo dos Mouros, do qual restam apenas as ruínas, o Castelo da Pena e o Palácio Real. Este último é caracterizado por 2 monumentais chaminés cônicas, por pátios internos e por salas decoradas com esplêndidos azulejos. O núcleo central do palácio, construído nos fins do século XIV em estilo gótico árabe, faz lembrar a Alhambra de Granada. A decoração da Sala das Tagarelas tem o objetivo de zombar das más línguas, ou seja, justamente das tagarelas que tiveram a ousadia de bisbilhotar a respeito da fidelidade do rei para com a rainha. Igualmente sugestivas são a Sala dos Árabes, com uma fonte central, e a Sala dos Cisnes, com um teto do século XVI, cisnes pintados e azulejos. O Castelo da Pena faz lembrar os edifícios fantásticos construídos por Ludwig da Bavária. O estilo medieval do castelo é de fato obra de 2 alemães, o marido da rainha Maria e o seu arquiteto, que o construíram na metade do século XIX.
era importante levar o cristianismo às populações selvagens ou tidas como tal, mas ainda neste século continua sendo um elemento fundamental na vida deste país. O Santuário de Fátima recorda a aparição da Virgem Maria aos 3 pastorzinhos durante a Primeira Guerra Mundial e as profecias nunca reveladas ao mundo. Os moinhos de vento caracterizam a paisagem ao norte de Lisboa, na região da Extremadura. Aqui, entre as colinas e os vales varridos pelo vento, foram construídos os principais centros religiosos de Portugal. Fátima, o convento de Mafra e, sobretudo, o convento de Batalha, erguido em homenagem à batalha que deu ao país a independência da Espanha no final do século XIV. A igreja e o convento de Batalha, com suas torres e suas capelas, fazem lembrar certas catedrais inglesas. De fato, deviam agradar à rainha Felipa de Alencastro, que era justamente de origem inglesa. A capela do fundador, com uma cúpula octogonal, é circundada por arcos dentados. Em seu interior estão as tumbas do rei e de sua mulher, além das tumbas de outros reis portugueses. Atrás do ábside, um portal monumental conduz às capelas imperfeitas ou capelas inacabadas. Neste portal, considerado a obra-prima da arte manuelina, a pedra é trabalhada como se fosse uma renda. Os motivos geométricos ou florais se entrelaçam em diversos níveis, deixando perceber a influência decorativa do Extremo Oriente, que justamente naquela época estava sendo explorado. As capelas imperfeitas, bem visíveis do alto, são 7, dispostas de maneira a formar, junto com o portal, um espaço octogonal. Este espaço vazio, que jamais foi coberto, sugere que somente o céu poderia ser seu verdadeiro telhado. O claustro real, de mais ou menos 50 metros de largura, é circundado por arcos, fechados parcialmente por uma espécie de grade de pedra trabalhada. Os efeitos de luz filtrados pelos motivos ornamentais da pedra dão a impressão de um edifício árabe. Em seu conjunto, Batalha representa a melhor síntese dos vários elementos que ajudaram a formar o caráter e a arte de Portugal. A influência decorativa árabe, a leveza do gótico norte-europeu, o ânimo aventuroso que não se esgota totalmente na navegação e que está presente também na arquitetura. Costa de Lisboa, para além das badaladas praias de Estoril, Cascais e do Guincho, começa a ter íngremes desfiladeiros, como a Boca do Inferno, onde as ondas do oceano provocam redemoinhos colossais. E, enfim, termina no Cabo da Roca. É possível imaginar que aqui termina o mundo que nos é familiar e que para além deste mar está o desconhecido. Foi justamente Camões quem poeticamente disse: aqui a terra termina e o mar principia. O
Recife do Cabo da Roca, a pique sobre as enseadas arenosas, é o ponto mais a oeste do continente europeu. A presença de um farol apenas atenua a sua nudez e o seu aspecto tempestuoso. Este calafrio diante da imensidão inexplorada transformou-se com o tempo em estímulo para partir. O medo do desconhecido tornou-se febre de descoberta e a aventura de Portugal havia começado.